E aí, meu povo do rock, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de que lugar do planeta você estiver. Aqui no Rio de Janeiro, dia 21 de abril, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, aquela história. Não vou cantar samba enredo agora, não se preocupem, ninguém precisa sair correndo. De tarde aqui, um dia meio nublado, meio chuvoso. Ouvi dizer que o verão acabou. Eu vou até junho eu confirmo com vocês se o verão de fato acabou. Mas lá em São Paulo, anteontem, no dia 19 de abril, dia dedicado aos povos indígenas e dia do aniversário de Roberto Carlos, não o lateral, o cantor, tava muito quente e caiu uma chuvarada. Então não sei bem se o verão acabou. E lá aconteceu o festival Monsters of Rock, que é o meu assunto deste vídeo aqui hoje pra gente bater um papo. Inclusive, lembrando, vou lembrar mais daqui a pouco, entrevista minha com os Scorpions aqui no canal, tá? Dá uma olhada, 2 vídeos atrás, entrevista. E a dica da entrevista, também vou dar falar isso de novo daqui a pouco. A legenda. Quem quiser ver com legenda, tem legenda automática. Quem tá vendo uma entrevista em inglês, como essa dos Scorpions, e a minha com o homem lindo, Gavin Rossdale, do Bush, é o seguinte, clica no balãozinho que tem aqui embaixo, o balãozinho vai dar a legenda, o caption, né? Em inglês. Aí você pode ver a entrevista com a legenda em inglês. Se você quiser ver em português, você vai clicar naquela engrenagemzinha, Engenheiros do Havaí ali, enquanto tá rolando a legenda em inglês. Você clica e aí você escolhe em que língua você quer. Você pode escolher em português do Brasil, pode escolher em catalão, em serbo-croata, em swahili, na língua que você quiser, mas vai lá e veja as entrevistas com os Scorpions, com o Gavin Rossdale e muitas outras que vão pintar aqui no canal. Mas voltando ao Monsters, tivemos uma noite de sábado, uma tarde-noite, manhã tarde-noite, porque começou 11h30 da manhã com os Stratovarius, e espetacular lá em São Paulo, com 7 bandas de peso em vários sentidos, no Monsters of Rock, que fazia 30 anos, ele começou em 1994, na verdade 31, mas era a edição comemorativa de 30 anos do Monsters. Eu fui na edição de 94 ver o Kiss, o meu querido Kiss. Única vez que eu vi o Kiss sem máscara aqui, os outros shows todos do Kiss que eu fui foram depois da volta da maquiagem, aquela formação de Gene Simmons, Paul Stanley, Bruce Kulick e Eric Singer, eu só vi essa vez em 94, no estádio do Pacaembu. Depois eu veria em 99 em Interlagos, mas aí já era a turnê da volta com Peter Criss, com Ace Frehley e máscara. Mas eu estou aqui fugindo do assunto. Vamos ao Monsters. Eu cheguei ao Allianz, que é um lugar excelente para show, que é um lugar central em São Paulo. Os próprios paulistas falam isso, paulistas e paulistanos. Eu, como forasteiro, acho, de todos os lugares que eu vou a show em São Paulo, acho que é muito prático, fácil de chegar, de sair. E o estádio em si é legal, é confortável. Ele só agora inventou, eu não sei se já tinha inventado antes, aquela história do cartãozinho que você tem que comprar para consumir, que é uma chatice e que não beneficia ninguém a não ser o próprio vendedor do cartãozinho, tá? Porque o cara que tá vendendo bebida, comida, ele tem a maquininha, você pode passar o seu cartão de débito ou de crédito. Para que comprar um cartão que vai te custar uma grana, que depois você não vai conseguir aquele dinheiro de volta? Não entendo por quê. Isso não é só lá, a gente sabe, em vários eventos e festivais rola aquele cartãozinho. Mas aí eu cheguei e estava rolando. Os Stratovarius foi a primeira banda, ainda de manhã. Tava quente, abafado, ficando nublado, mas tava muito quente ainda em São Paulo. Um show competentíssimo. Já tinha uma galera ali para ver os Stratovarius, era cedo, né? E, tipo, nós, a velha guarda do metal, nem todo mundo tem paciência e coluna vertebral para ficar em pé tantas horas. Aliás, o Allianz tem uma coisa legal. Quem tá na pista pode subir e se sentar para descansar em 2 trechinhos da arquibancada. Os mais próximos do palco são uma área de descanso que você pode sentar. Uma galera ali, conhecida minha, sentou para dar uma descansada. Legal, além de poder sentar no chão, é claro. E aí o Stratovarius fez um show super competente, super animado. Nossos amigos do metal melódico, a galera que tava lá se amarrou. Foi um excelente começo. E aí veio o Opeth, a banda sueca, que é uma coisa meio prog, meio doom, com vocais guturais, às vezes mais limpos, mas muitas vezes guturais, tempos esquisitos de 13/17, 9/14, não são literalmente esses, mas vocês estão entendendo. As músicas não são, para quem é leigo na parte musical, as músicas não são só 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Às vezes elas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e por aí vai. Os tempos estão invertidos, como tem muito no Dream Theater, por exemplo, e outras bandas. E o Opeth foi muito legal.
uma banda diferente, que não, acho que nem todo mundo curte aquele tipo de som. É um som muitas vezes pesadão, mas aí tem dois vocais, né? Os dois guitarristas cantam e um som muito diferente. E o Mikael é um cara muito carismático, engraçado, cantor do Opeth. Ele até falou falou uma coisa um pouco escatológica que eu não vou reproduzir aqui, mas ele falou uma coisa curiosa. Ele falou: estamos aqui num dia de muitos suecos em São Paulo, porque nós somos suecos, o Europe é uma banda sueca, o Jens, tecladista dos Stratovarius, é sueco, o Mikkey Dee é sueco, batera dos Scorpions, e ainda o Richie Faulkner, do Judas, é um inglês que morou na Suécia e fala sueco. Realmente, os suecos estavam por toda parte. Eu até passei daí em diante, a tarde e a noite todas, fazendo esse cálculo na minha cabeça. Bom, essa banda aí, bom, esses são ingleses. Por exemplo, o Judas é uma banda inglesa com um americano, que é o Scott Travis, o batera. Então são 4 ingleses e um americano. Os Scorpions são 3 alemães, um polonês e um sueco. Aí você vai fazendo a conta. Mas teve muito americano, porque o Savatage é uma banda com 7 pessoas e, que eu saiba, todos americanos. Então já são 7 americanos na parada. O Queensryche são 5, todos americanos. Já são 12 americanos aí. Então acho que americanos e suecos deve ter rolado um empate. Enfim, seguimos em frente com o nosso Queensryche. O Queensryche é uma banda que eu adoro. Eu nunca tinha visto com o Todd La Torre cantando. E por um motivo muito simples. A banda nunca tinha vindo aqui com o Todd La Torre cantando. O último show do velho Queensryche ainda era com o Jeff Tate, né? Hoje carequinha, grande cantor. E a briga aconteceu em São Paulo, né? Diz a lenda que o Jeff Tate deu um soco eu acho que era no Scott Rockenfield na época, mas alguém que não tá mais na banda. E o Jeff Tate saiu, entrou o Todd La Torre, já tá esse tempo todo, lançou vários discos legais, inclusive, mas nunca tinham ouvido aqui. E aí eu vi pela primeira vez o meu querido Queensryche com o Todd La Torre. Tinha visto algumas vezes com o Jeff Tate, que é maravilhoso. E foi curioso porque o Todd La Torre falou: a gente não vinha há 13 anos. É verdade, mas só que em 2013, há 12 anos, o Queensryche veio na versão do Jeff Tate. Essa ele não contou, porque teve um momento em que havia 2 Queensryches. Isso acontece em algumas bandas, né? 2 versões da mesma banda em ação ao mesmo tempo. Então tinha o Jeff Tate's Queensryche e o Queensryche. Esse Queensryche do Jeff Tate veio no Monsters, em 2013. Tinha Rudy Sarzo no baixo, tinha o Kelly Gray, que teve uma passagem pelo próprio Queensryche, uma outra galera diferente desses que estão no Queensryche hoje. Que tem 2 caras que estão na banda todos esses anos, esses mais de 40 anos de Queensryche, que são o Eddie Jackson e o outro menino cujo nome me escapa, eu já vou me lembrar dele. Tem o Mike Stone na guitarra, tem o batera que saiu, o Scott Rockenfield, é o Michael Wilton, o guitarrista que eu tava esquecendo. Eddie Jackson e Michael Wilton são os caras de sempre no Queensryche. Os outros 3 estão mais recentes, mas nem tão mais recentes. O Mike Stone, por exemplo, tá na banda há muito tempo já, super guitarrista. O Queensryche, todo mundo fez aquele show de festival, né? Um show de grande sucesso ali, que festival é pra isso mesmo. Você tem 1 hora, 50 minutos pra tocar, você não vai ficar indo muito pros lados B, pra grandes novidades que as pessoas não conhecem tão bem. O Queensryche fez um show começando com Queen of the Reich, né, que é o primeiro single da banda lá atrás, aí Operation Mindcrime, Take Hold of the Flame. Não tocaram Silent Lucidity, acho que talvez seja uma música muito identificada com o Jeff Tate, e também a baladona, assim, eles já devem ter achado que não tinha tanto a ver. Tocaram Empire, só musicão, showzaço do Queensryche. Todd La Torre, muito carismático e muito bom cantor ao vivo, cantando demais. Showzaço. Em seguida veio o nosso querido Savatage, ou Savatage, como algumas pessoas gostam de dizer, uma banda que não pisava os palcos há 10 anos, a banda tá parada. Por quê? A banda é tocada pelo John Oliva, tecladista, cantor, compositor, pianista, que tá com problemas sérios de saúde. Ele foi diagnosticado com esclerose múltipla. A gente espera que ele se trate e fique bem. Ele não tá na turnê com a banda, ele grava, compõe, mas ele não tá fazendo excursão, não tá viajando com a banda. Então, a banda são 7 integrantes, tá? Liderados pelo Zach Stevens, o cantor, os 2 guitarristas, o Al Pitrelli e o Chris Caffery, são os caras ali no Savatage, que foi maravilhoso. Eu só tinha visto o Savatage em 1998, aqui no Rio, no Imperator. Olha só, há quantos anos? Há 27 anos que eu não via o Savatage, e foi maravilhoso. Cantaram The Gutter Ballet, Hall of the Mountain King, é claro que é o maior sucesso,
homenagearam o John Oliva e o Chris Oliva, que foi o guitarrista que começou a banda com ele e morreu, infelizmente, num acidente de carro em 1993, lá atrás. Os dois foram homenageados. O John Oliva apareceu num vídeo cantando Believe, muito legal, ele cantando e tocando piano, e aí a banda entrava junto. Foram meus dois favoritos da noite, o Savatage e o Judas Priest, no qual eu já vou chegar. Entre o Savatage e o Judas veio o nosso querido Europe, a outra banda sueca de quem o Mikael do Opeth estava falando, o Europe. E o Europe, eu pessoalmente não via o Europe há mais do que esses 27 anos que eu não via o Savatage. Eu vi o Europe quando eu morava nos Estados Unidos, em 1987, na turnê The Final Countdown, a turnê de estreia do Europe fora da Suécia, né? Quando o Europe estava estourado com Final Countdown nos Estados Unidos, eu fui nessa turnê. Isso foi em 1987, então faça a conta aí. São 38 anos que eu vi o Europe, eu nunca tinha visto. Eles nunca vieram ao Rio, vieram algumas vezes a São Paulo, nesses longo intervalo aí, mas nunca vieram ao Rio, eu não dei a sorte de ir. E o Europe fez um show muito competente, com o Sr. Joey Tempest, também conhecido como Zezinho Tempestade, cantando muito bem. O John Norum na guitarra, o John Norum mesmo de sempre. É engraçado que nessa turnê que eu vi o Europe lá atrás, o John Norum tinha saído e era um Key Marcello na guitarra, mas o John Norum tá lá de volta. O nosso querido Europe, aqui naquela honesta farofa sueca, cantaram músicas obviamente, do Final Countdown, Cherokee, Carrie, né, a baladaça com todo mundo acendendo o celularzinho, Superstitious, né, de discos seguintes, músicas mais novas, show muito competente do Europe na praia do hard rock, né, que não é a praia de todo mundo, eu sou fã pessoalmente. E aí, o Europe foi bem no anoitecer, vocês podem olhar no meu Instagram, Bebê Araújo, tem vídeo exatamente da hora de Carrie, a galera cantando, você vê que é a noite caindo, a chuva já estava indo e vindo, até o Savatage não choveu. No Savatage começou a pingar, parava, e aí depois, Judas e Scorpions principalmente, caiu uma chuvarada lá no Allianz, em São Paulo. Depois do Europe veio o nosso querido Judas Priest, comemorando 50 anos. Na verdade, a banda é fundada em 69, né? Então já são 56 anos. Um pouco mais jovem do que os Scorpions, que foram fundados em 1965. Tem um fundador do Judas na banda, Ian Hill no baixo, né? O mestre ali atrás, agitando, lindão. O senhor Rob Halford, que não é do comecinho, mas logo entrou na banda. O deus do metal, cantando maravilhosamente. E olha que o Judas fechou sábado, domingo, segunda. Hoje, segunda-feira, 21 de abril, tem Judas e Savatage em São Paulo, tá? Não percam. E todo mundo em ótima forma, os dois guitarristas, Andy Sneap e o Richie Faulkner. O monstro Scott Travis na batera, monstro porque ele tem 2 metros de altura, mas além disso é um baterista absurdo naqueles 2 bumbos, naquela precisão dele. Judas tocando vários clássicos, Love Bites. Inclusive, eu até estava comentando com os amigos, o Turbo, que é o disco farofa do Judas, né? O Judas sempre foi um heavy metal meio hard rock em alguns momentos. Até o Rob fala no começo do show, vocês estão prontos para o heavy metal no estilo do Judas Priest, for some Judas Priest style heavy metal tonight. É o estilo deles. Então tem muitos momentos em que o Judas vai, né, esse metal tradicional inglês, ele vai mais pro lado do hard rock. Mas o Turbo é um disco bem mais comercial, tecladão no alto, ali porque é aquele momento da MTV nos anos 80. Eu vi essa turnê lá, por acaso, por uma feliz coincidência, primeira vez que eu vi o Judas. E tocaram Turbo Lover, tocaram Love Bites, e isso está incorporado no repertório do Judas. Mas é claro que tem Painkiller, e tem Breaking the Law, e tem Heading Out to the Highway, e tem todos os clássicos do Judas, maravilhoso do Judas Priest, junto com o Savatage, meus 2 shows favoritos do Monsters. Ao que chegamos nos Senhores Scorpions, que tocam hoje aqui no Rio, dia 21 de abril, no Qualistage. Se você ainda não tem seu ingresso, vai lá. Veja minha entrevista com os Scorpions aqui, na hora de encerrar, vou falar dela de novo. Os Scorpions, maravilhosos, aquela produção, aquele escorpião inflável no final, muito legal. A produção em vídeo, eles fazem uma coisa com o vídeo que nem toda banda faz. Eles usam o vídeo como parte da iluminação. Então tem luzes que vêm do telão, se somam às luzes do palco, fica um negócio muito legal. Eu, pessoalmente, achei os Scorpions um tantinho burocráticos. Pode ser culpa minha que eu tava cansado de estar em pé desde meio-dia e já eram 9 da noite. Pode ser culpa minha. Mas, pro meu gosto, eu achei os Scorpions ligeiramente mais burocráticos ali. Um degrauzinho abaixo de Judas e Savatage, que foram meus favoritos. Mas foi maravilhoso, como sempre é.
Scorpions também cantando clássicos, The Zoo, Coast to Coast, instrumental. O Mikkey D, que teve uma sepse na virada do ano, que até um cara jovem dentro da banda, que vários têm 70, mais de 70, e o Mikkey D tem 60 e poucos anos, mas ele teve um problema muito sério de saúde lá na Suécia, onde ele mora, né? Porque ele é sueco, como já disse o rapaz do Opeth. O Mikkey D tocando bateria absurdamente. Eu até fiquei com pena deles não levarem um Motorheadzinho, porque ele tava batendo tão bem, tão firme naquela bateria, que seria lindo se eles tocassem um Ace of Spades, um Motorheadzinho. Mas Wind of Change, que tá com a sua terceira letra diferente, né? Porque a letra original fala da queda do muro, da Glasnost, e ela começa falando da Rússia, né? Follow the Mossad down to Gorky Park. Quer dizer, segue o rio Moscou até o Parque Gorky, em Moscou. Como eles me disseram na entrevista, que quem não viu vai ver aqui no canal, e pode ler no Jornal o Globo, que saiu semana passada, como o Klaus falou na entrevista, eles não queriam romantizar a Rússia no momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia e teve a guerra que, infelizmente, está rolando até hoje. Aí eles mudaram e botaram a Ucrânia. A letra dizia, meu coração diz Ucrânia. Aí eles já desistiram dessa versão da Ucrânia e estão numa terceira versão da letra que fala em mudança, que fala em paz, que não menciona país nem lugar nenhum. Ficaram ali numa coisa mais neutra e tá tudo certo. E tocaram Wind of Change, Still Loving You, Send Me an Angel e os clássicos todos os Scorpions que veremos de novo hoje à noite aqui no Qualistage no Rio. Certo? Já falei demais, mas lembrem de ver as minhas entrevistas aqui no canal com os Scorpions, com o Gavin Rossdale, outras muitas vão pintar, com o meu amigo Jimmy London. Olha lá, tem um papo muito legal com ele. Esse é em português, ninguém precisa de legenda. De novo, quem quiser legenda, vai no balãozinho, você clica, vai vir a transcrição da conversa em inglês. Aí você vai na engrenagenzinha e você tem a opção do idioma, você bota em português, bota na língua que você quiser. Certo? Então, bom show dos Scorpions para todo mundo e a gente se vê em breve. Beijo!